Seguidores do prazer, como vocês estão? Hoje a live é mais cedo, às 20 horas. Eu vou receber um convidado mega especial. Ele que é atleta paralímpico. E a doutora Cássia, que já fez lives aqui comigo. Vamos estar falando sobre sexualidade e sobre lesão medular. E eu estou aqui com a varinha mágica. Vocês logo vão entender tudo. O motivo porque eu estou com a varinha na mão, tá? Então vão entrando, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vão mandando aviãozinho aí para as pessoas que vocês conhecem, porque essa live é muito importante, tá? Eu estou imensamente feliz em receber essas duas pessoas aqui para estar falando com vocês. Me falem aí como está o áudio, se tá tudo certo. E hoje é a primeira vez que a gente vai fazer live, que eu vou fazer live com 3 pessoas. Boa noite, gente, hein? Vão entrando. Tudo bem? Vou convidar aí as duas pessoas maravilhosas. Vocês vão ter o prazer de conhecer o Paulinho. Ele vai dar um relato lindo, gente. Então fiquem aí. Tá tudo certo? Ok? Então vou chamar vocês aí. Doutora Cássia. Vamos lá. Depois eu já te chamo, Paulinho, também. Oi. Oi, oi. Oi! Boa noite, doutora. Tudo bem contigo? Eu estou, e você? Tô arrumando aqui para ficar um jeitinho melhor para todo mundo me ver. Oi, gente, tudo bem? Seja muito bem-vinda em mais uma live, né? Que a nossa primeira live foi um sucesso. Então, essa não vai ser diferente, né? Então, acho que eu vou chamar o Paulinho e daí depois a gente se apresenta, né? Então, vamos lá. Eu nunca fiz live com 3 pessoas, tá, gente? Então, vocês se acalmem aí que eu vou chamar o Paulinho aqui. Deixa eu ver. Qualquer coisa, Paulinho, se convide aí para entrar na live. Tenho que apertar na carinha, né? Qualquer coisa, Paulinho, aperta o nome da Fabi lá em cima, tem uma setinha, aí vai estar lá para você se adicionar na live, né? Pedir para adicionar. Exatamente, faça isso, Paulinho. Né? Aham. Que eu acho que é mais. E aí, Fabi, como é que você está? Eu estou muito bem mesmo. Entraram bem aqui agora vai dar certo. A primeira vez sempre é mais difícil, né? Foi. A primeira sempre, né? Boa noite, Paulinho. Tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Com bastante satisfação de estar aqui para poder relatar minhas experiências como cadeirante e vamos conversando, a gente vai encaixando os assuntos. Exatamente, é um bate-papo, gente, um bate-papo com amigos. A gente vai trazer o relato um pouquinho de cada um, contar as experiências, todo o profissionalismo da doutora Cássia e para agregar cada vez mais para as pessoas, né? Porque muitas pessoas não sabem o quão difícil é ter lesão medular e quão difícil é a parte da sexualidade. E a gente está aí, né, para ajudar todo mundo, tá? Então, eu vou começar eu me apresentando e depois eu quero que vocês se apresentem, porque tem seguidores aí dos dois, né? Então, eu sou a Fábio, eu trabalho com produtos de sexy shop e os produtos nada mais são do que para agregar na saúde sexual, na relação sexual do casal, seja você que está aí em carreira solo, também pode usar os produtos para aí te proporcionar mais prazer. Eu tenho site, eu envio e será um prazer atender vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar no direct que eu responderei todas as perguntas, todas as dúvidas, tá?
Doutora Cássia, se apresente aí para os seguidores. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a doutora Cássia Fatibene, né? O meu IG é doutora Cássia Fatibene. Eu sou fisioterapeuta e acupunturista e a minha especialidade é trabalhar com a saúde pélvica, obstétrica, né, que é a gestante, e postural, tá bom? E aí eu trabalho muito com as disfunções urinárias, disfunções sexuais. A minha meta de vida profissional é trabalhar muito com a prevenção, né, da sexualidade, das incontinências, do que só fazer o tratamento de alguma patologia. E é isso também que a gente vem conversar aqui, né? A gente vai trabalhar aí, agregar um relato de vida do Paulinho, que é maravilhoso, né, Paulinho? E é uma forma também de prevenção de outras pessoas na parte sexual, que é isso que a gente vem conversar bastante. Então é isso. Gratidão. E aí, Paulinho, conta um pouquinho quem você é, esse super atleta. Boa noite a todos, obrigado por estarem aqui prestigiando a gente. Meu nome é Paulo César, hoje tenho 40 anos. Eu tive um acidente com 21 anos, me tornei paraplégico devido a um acidente de percurso do trabalho, levei um tiro e acabei ficando paraplégico. Hoje sou atleta profissional de tênis de mesa, além de fazer a parte física, né, musculação, treinei CrossFit também por uns anos e estou esperando a pandemia passar para poder voltar aos treinos, né? Essa pandemia ajudou de muita gente, né? Mas proporcionou a nós muito aprendizado, né? A Verdade. gente vai sair muito, nossa. Novas pessoas. Com certeza. E aí, doutora Cássia, o que você tem para falar para nós aí sobre lesão medular? Muitas pessoas não sabem nem o que é lesão medular, então eu acho bem interessante você falar um pouquinho sobre, para a gente chegar no assunto, né? Isso mesmo. Então, gente, o que é uma lesão medular? Né? É qualquer tipo de trauma que a gente tem por toda a nossa coluna, tá? Desde a cabeça, desde a parte do córtex, até a nossa medula, até lá embaixo do bumbum, tá? Então, a gente pega toda a nossa coluna. E a gente pode ter a lesão em várias alturas, tá? Da nossa coluna. Então, a gente pode ter nessa parte aqui, mais cervical, a gente pode ter na parte mais do meio das costas e até mais lá embaixo, na lombar, quem conhece, né? A lombar aqui embaixo e a parte sacral. Então, pode ser qualquer tipo de trauma, pode ser igual o Paulinho falou, né? Que foi o que aconteceu com ele. Ele teve um tiro e acabou ocasionando, né, esse trauma na parte medular dele. Mas pode ser também por uma intervenção cirúrgica, pode ser por algum trauma congênito, a pessoa pode nascer com alguma alteração medular, pode ser também por algum trauma físico, então uma hérnia de disco que acabou não sendo tratada direito, começa a pinçar a medula e aí tem alguma lesão medular também. Então esses são os traumas mais conhecidos aí que a gente tem medular. Tá bom? E esses traumas, eles podem ocorrer de duas formas. Ele pode ser total, né? Então, quando a gente tem um corte total dessa medula, então tudo que está abaixo daquele corte, daquele trauma, você tem a perda da função de tudo abaixo, né? Ou você tem uma lesão parcial da medula, e aí ele pode ter algumas sensações ou pode ter uma parte motora. Então, cada pessoa vai desenvolver de um jeito essa lesão parcial da medula, tá? Paulinho, fala para nós como que foi o seu trauma, né? Qual é a altura do seu trauma e aí a gente vai conversando um pouquinho mais do que aconteceu com a sua sexualidade após o trauma. Sim. Então, eu tive uma lesão medular por FAF, né, que é ferimento por arma de fogo. A bala entrou abaixo da axila, atravessou o pulmão e o calor da bala queimou a medula na altura T5, T6. Então, eu não tenho sensibilidade do peitoral para baixo. E isso afetou a sensibilidade, a incontinência urinária. Eu tenho incontinência urinária, a parte fisiológica do intestino, tudo isso foi afetado
por causa do acidente. E com o decorrer dos anos, eu tive que me redescobrir, né? Na parte sexual, principalmente, porque o homem tem essa coisa boba na cabeça de que, não, se não funciona, eu não sou mais homem. Então, nada a ver, isso aí não existe. Porque a gente aprende a sentir prazer de outras formas. O prazer, ele existe, ele está na nossa cabeça. Independente da lesão que você tenha, o prazer, ele sai primeiro do cérebro. O que acontece é o estímulo. O estímulo vai até onde lesionou e volta. Se fosse normal, aconteceria você visualizar uma cena que te dê excitação, o estímulo sai do cérebro, vai até o membro e acontece a ereção. No nosso caso, esse estímulo a gente perde, que é o visual, e o estímulo psicogênico, que é o que a gente pensa. Então, o que sobra, que é a terceira vertente da ereção, que é o estímulo o tátil, né, no caso. Tátil reflexivo, e o né? reflexivo, exatamente. Então, tudo funciona à base da mão agora. Você tem que se conhecer novamente, se tocar, ver aonde que você tem mais sensibilidade. Sensibilidade entre aspas, né? Sensibilidade para o cérebro, no caso. Porque a sensibilidade mesmo tátil você não tem, você perde. Então, outras áreas do corpo, as zonas erógenas, né, que a gente tem, que cada pessoa, cada indivíduo vai ter que se descobrir e saber onde que é a sua. Então, eu vou contar as minhas experiências, não tem como falar de todo mundo, porque cada lesão é uma lesão, né? Exatamente. E a gente sempre precisa lembrar que o corpo, ele é multiorgástico, né? Então, assim, é redescobrindo. Às vezes você vai tocar lá no teu mamilo, você vai ter um prazer gigante. Às vezes você vai tocar no teu pescoço, tu vai ter outro tipo de prazer e assim por diante, né? Exatamente. As pessoas têm que se conhecer, né? Nossa, que relato maravilhoso. É isso mesmo. E assim, para vocês saberem, gente, o nosso nervo, né, que promove a nossa sexualidade, o nosso prazer, a ereção do clítoris, a ereção peniana, é o nosso nervo pudendo, tá? É um nome lindo, né? Nervo pudendo. E onde ele se localiza? Ele está lá na parte sacral da nossa coluna, então ele está bem lá no bumbum mesmo, tá? Então, como o Paulinho falou, a lesão dele foi nessa parte torácica, então toda a parte inferior da torácica dele, mais a lombar e mais a parte sacral, ele teve perdas das funções, né? E a parte da sexualidade, da ereção, fica no nervo pudendo, que fica lá na região sacral. S2 e S4, que a gente vai ter a nossa sexualidade. Opa, travou aí. Aqui deu uma caidinha. Deu uma caidinha aqui. O áudio continua, tá? Eu continuei ouvindo. O áudio tá... Continua? Então tá bom. Porque eu vi vocês girando aqui, eu não sabia se tava ou não. Então, o que acontece, né? Se você tem uma lesão, é uma coisa interessante. Como fica a sexualidade lá na parte sacral, então qualquer lesão que você tenha superior a isso, lombar, torácica ou cervical, você vai ter um problema na sexualidade, porque ela tá lá embaixo, ela tá lá no final da nossa coluna, né? Então, é uma área que realmente ela acaba sendo prejudicada em qualquer lesão medular, tá? É muito difícil você ter uma lesão só na caldequina, que é lá embaixinho, o finzinho da nossa medula, né? Normalmente você vai ter uma lesão acima e pegando essa região, tá? Então, o nervo pudendo, o que ele faz? Ele inerva tanto parte sensitiva quanto parte motora, do pênis, do clítoris, e ele também trabalha na parte de continências e incontinências, tá bom? Então, por isso, Paulinho, quando você falou, eu sofro de incontinência, por causa disso, porque esse nervo pudendo, ele auxilia a parte muscular, né, do nosso sistema aí digestório,
né, para contração e relaxamento dos nossos esfíncteres, principalmente. Então, com a perda da sensibilidade e da parte motora desses esfíncteres, que são eles que fecham a nossa uretra para promover a continência, né, e não ter o escape do xixi, você acaba não tendo essa sensibilidade do fechamento do esfíncter. Então, por isso que você tem aí a disfunção que é a incontinência urinária. Exatamente. Agora fala um pouquinho da sua sexualidade, como é que ficou? Porque quando a gente tem uma lesão, a gente precisa reaprender, foi o que você falou, né? Eu precisei me autoconhecer de novo, eu precisei reaprender muitas coisas, e é isso mesmo que a gente precisa, né? Então a fisioterapia, a gente sempre fala, a físio é a gente reaprender a se conhecer, principalmente, né? E o que você falou para mim um pouquinho antes da live, né, de o que você precisou fazer para se autoconhecer, foi maravilhoso, né? Porque você precisou saber novos pontos do seu corpo para você promover um prazer, porque você quer ter uma vida longa, tranquila, normal, né? Então você precisa saber o que fazer agora, porque o seu corpo ele está respondendo de formas diferentes, de formas novas, e você precisa aprender quais são essas formas, né? Então conta um pouquinho aí para nós e para todo mundo que está assistindo, como que foi que você fez para se redescobrir, para você conhecer seu corpo e educar seu corpo com esse seu novo ser. Sim. Então, quando eu tive o acidente, eu trabalhava numa empresa, né, automobilística, então eu tinha um convênio bom. E na época eu tive o auxílio do home care, que são enfermeiros, médicos que vêm na minha casa, fisioterapia. E um médico desse programa, ele conversando comigo, ele falou, você tem que estimular novamente, né, o seu cérebro a entender que existe o estímulo. Claro que ele não vai passar, mas de alguma forma vai ocorrer. Então ele falou, assiste filme pornô, vê vídeo que estimule a sexualidade nesse sentido. E foi o que eu fiz e realmente dá certo, né? A gente pensa que não, mas eu não sinto e tal, não vai adiantar nada. Mas aquilo lá estimula de alguma forma, porque nosso corpo tem a plasticidade de outros caminhos, como no nosso corpo tudo acontece de forma estímulos elétricos, que nada mais é que o cérebro mandando o estímulo, é tudo ondas elétricas. E isso acontece, de alguma forma acontece. Aí eu fui fazendo realmente. E como eu sabia, como eu cheguei a fazer a reabilitação, que tudo acontecia de forma tátil, então eu tinha que colocar a mão e ver o que realmente funcionava. E foi assim que foi voltando a minha ereção. Eu tinha as ereções reflexas, assim, colocar a mão sem fazer nada, acontecia. A hora que eu ia ver, nossa, estou excitado, mas não estou fazendo nada. Mas porque o corpo reage, independente de eu ter colocado a mão ou não. Aí foram acontecendo dessa forma e tal, aí comecei a voltar a ter relações sexuais. Era meio que um tabu, porque a gente não sabia o que ia acontecer e tal. Aí acabava usando os medicamentos, a parte medicamentosa, que é o Viagra, Cialis, tem vários outros. E nenhum desses para mim funcionava. Comprimido para mim nunca funcionou. E eu passei a usar uma injeção, que é uma injeção que injeta direto no pênis, chama Caverjet. Você encontra em farmácia, ela custa em torno de R$100 e dura de 6 a 7 horas, mais ou menos, de ereção. Só que assim, eu na época não namorava, mas se eu quisesse ter uma relação mais duradoura, toda vez tem que gastar esse dinheiro para poder ter um certo prazer, né? Daí, agora esse ano fará 19 anos de acidente, né? Eu tinha 21, hoje eu estou com 40. Nesse tempo todo, eu fui pesquisando, conversando com amigos também na mesma situação, e acabei optando por
procurar um profissional da urologia, um médico urologista, para fazer o implante da prótese peniana, para eu não ter que ficar gastando sempre com injeção e tal. Até porque é medicação, né? Ficar injetando medicação no corpo nem sempre é legal. Aí eu acabei fazendo a cirurgia de implante fazendo a cirurgia do implante de pênis. No meu caso foi um implante de 3 volumes, que ele consiste de 3 partes, né? Como o nome diz, 3 volumes, 3 partes. São 2 que são os corpos cavernosos, que é dentro do pênis, na parte do corpo do pênis mesmo. Um é a bombinha que você infla, que ela vai dentro do saco escrotal, e o outro é um reservatório que vai na parte baixa do abdômen. Aí o médico determina o lado que ele quer colocar. No meu caso foi do lado esquerdo. Ele fica por baixo da pele e não dá para perceber. Se você olhar de fora, nunca você vai falar que eu tenho prótese. Então ela é bem discreta e é a que se mais aproxima do normal. E depois que eu coloquei a prótese, nem tenho o que falar, foi 1000 vezes melhor a vida sexual. E por que essas 2 pessoas estão aqui comigo hoje? A Cássia, eu já conheci ela há um tempo, eu participava de um projeto na faculdade metodista, que chamava Projeto Vida, e eu a conheci lá, que ela fazia parte do projeto. Ela era fisioterapeuta e fazia parte do projeto. E há um tempo atrás a Fabi e ela fizeram uma live e acabei conhecendo a Fabi. Mas por que as 2 estão aqui e eu também estou? Através de um outro amigo, disse que conseguiu fazer a esposa dele engravidar usando estímulos com o uso de... Vamos lá. Com o uso desse brinquedinho bonito aqui, ó. A famosa varinha mágica. Realmente ela é uma varinha mágica. É um estimulante vibratório. Eu já tinha já usava um, mas eu nunca me aprofundei. Eu falava, deve ser legal, mas nunca... Aí esse amigo contando para mim que conseguiu engravidar a esposa, usando um produto desse vibratório. Aí eu falei, vou testar, né? Aí eu consegui usar o meu, insisti no uso e deu certo, consegui a ejaculação mais rápida. Aí, como eu já tinha visto a live da Cássia e da Fabi, eu procurei a Fabi para conversar com ela. Fabi, eu tenho um produto assim, assim assado, e eu queria saber se existe algum no mercado de sex shop que tenha intensidade maior do que essa que eu tenho. Inclusive, ela até relatou que ela não sabia que existia, né, outras intensidades. Aí eu expliquei como que era o meu. Ela falou, tenho esse produto, né, que é a varinha, e que eu vendo bastante. Inclusive já vendi para homens, só que os homens eles não dão feedback de como funciona. Uhum. Porque homem tem esse tabu, né? Homens começam a dar feedback. Tem esse tabu de não falar o que eles fazem. Aí eu pesquisei, conversando com ela, pesquisei esse produto aqui, que é o que estimula o corpo e a glande do pênis. Você coloca o pênis aqui dentro e ele tem as intensidades. Acho que até sem bateria esse. Não, tem. Olha! Tá funcionando. Então ele tem 3 intensidades. E aí você estimula o corpo do pênis tanto com esse quanto com esse. Nesse caso, para mim, funcionou mais a varinha, que eu estimulo a glande, diretamente a glande. Quando eu estou no ato sexual, no ato sexual, aí uso ela estimulando a glande na intensidade máxima. Eu vou testando as intensidades e funcionou super bem, é bem bacana, eu recomendo demais. Quem puder comprar e
tiver a experiência, pode comprar que vai ser sucesso. E é isso aí. O Paulinho, você me ensinou muito, mas muito mesmo. Porque quando eu recebi o Paulinho, porque vocês sabem que todas as pessoas que me chamam aí no direct, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu demoro. E a hora que eu respondo, eu converso bastante com os meus clientes, né? E daí quando o Paulinho trouxe o relato dele, eu falei, nossa, inédito, é o meu primeiro cliente. Na verdade, eu já tinha um cliente cadeirante que eu enviei produtos para ele também. Ele fez uma compra, mas ele nunca me deu relatos e feedback. E eu sou uma pessoa que não corro atrás do cliente pedindo, e daí, tá? Porque isso eu acho falta de ética. E o Paulinho falou para mim, não, eu estou aqui, eu preciso que você me ajude com o produto, né? E eu vou te dar feedback. Foi uma pessoa, assim, que me ajudou muito, me falou bastante sobre o problema dele, porque eu, Fábio, não tenho experiência mesmo com a parte da sexualidade na lesão medular. E é por isso dessa grande live, gente. É para vocês aprenderem junto comigo que tudo na vida é possível, né? E que tanto a fisioterapia pélvica quanto eu com os produtos, a gente está aí para ajudar as pessoas. E, assim, o que eu mais quero, Paulinho, tá? Que a tua vida sexual se transforme a cada dia, tá? Porque o uso de vidro na relação, tá? De qualquer pessoa é fantástica, né? A questão da saúde. E as pessoas não acreditam, né? Com certeza. É a qualidade de vida, né? É você assim, se transformar, né? Todas as vezes que você usa, né? Isso mesmo, é saudável. É extremamente saudável. E assim, quem fala que, não, relação sexual não tem nada a ver com o meu relacionamento, né? Não é o ponto principal, gente. Estudos falam que 60% ou mais do seu relacionamento só vai pra frente se você se dá bem na parte sexual. Não tem como. Com certeza. Tá? Então não adianta você se dar super bem com a pessoa, chega na hora H, é uma porcaria, você detesta, e é uma coisa que sempre quando a pessoa vai querer, você não vai estar muito afim, porque não foi legal a primeira vez e nunca é. Então, não tem como, sabe? Saúde no relacionamento, saúde... Nossa saúde, a gente precisa, né? Eu conversei muito com a Fabi na outra live. Nós mulheres, a gente tem um órgãozinho só pro prazer, então significa que a gente precisa disso. Ele é essencial pra nossa vida, né? E, eu tô muito contente, gente, que a gente tá aqui. E deixa eu falar outra coisa. O relato que eu daria pra Fabi seria por escrito, porque ela falou, não consigo postar um áudio lá na... Aí eu pensei, eu estava tomando banho, eu ainda até falei para minha namorada. Nossa, eu estava pensando, eu fui tomar banho e fiquei pensando, porque ao invés de eu escrever relatar o que aconteceu comigo usando a varinha, a gente não faz uma live. Como a doutora Cássia também é bastante inteirada no assunto, e ainda mais na parte pélvica que super... condiz com o que a gente ia falar, aí eu convidei a Fabi, né, falei de fazer a live e convidei a Cássia, porque escrevendo, ela iria postar e ia passar 24 horas e ia sumir. A live não, a live a gente está aqui conversando, a gente deixa salva, ela salva no dela, qualquer coisa ela manda pra gente, a gente salva no nosso, e então acho que tipo, se a pessoa tem alguma dúvida de alguma coisa, fala, putz, tem aquela live que a gente pode rever e relembrar as coisas, né, que foram faladas e tal. Então eu preferi... Só deixa eu dar boa noite pro Chicão. E alguém falou que live top. Gratidão, tá, por vocês estarem aí nos prestigiando, porque eu sou uma pessoa que estou extremamente emocionada, tá, gente? Por receber pessoas aqui comigo na live sempre, para mim é uma honra muito grande. E é a primeira vez que eu recebo o relato de um cliente, tá? De uma pessoa que usa os produtos. E aí estamos com a doutora, Isso é muito legal. Com a doutora Cássia e com toda a tua experiência para
tirar todas as suas dúvidas. Doutora Cássia, não sei se eu posso fazer umas perguntas para ti. Eu só tenho poucas, tá? Mas aí depois você pode ir também complementando e tudo mais. Ai, gratidão, tá, gente? Gratidão mesmo. Não me façam chorar nessa live, por favor. É que assim, vocês não sabem o quão é importante para mim e o quão tabu tem no meu trabalho. As pessoas às vezes acham que vender produtos de sexy shop é uma coisa assim que a gente está aqui para oferecer o próprio corpo. E não, gente, em momento algum é isso. Os produtos, eles só são para agregar na vida sexual dos casal. E se vocês soubessem o quanto eu tenho de relato de casal, assim, que estava ali na beira da separação, e começaram a investir, começaram a renovar, tá? A questão dos produtos e no relacionamento. E, assim, hoje são grandes, eternos amantes do prazer. Então, assim, eu estou aqui muito honrada mesmo, tá? Deixa eu passar isso aqui, gente. Ai, meu Deus. Eu tenho uma pergunta. Sou cadeirante, tenho ejaculação retrógrada. Meu prazer é em nível baixo. O que eu posso fazer para melhorar? E o que é ejaculação retrógrada? Doutora Cássia, você pode falar um pouquinho mais sobre, né? Gratidão pelo carinho. Então, ejaculação retrógrada é muito comum, Paulinho, você teve também, né? Bem no começo. Então, em lesão medular, o que acontece? Bem no comecinho, né? Então, a ejaculação retrógrada, o que ela é? No início, principalmente no início de uma lesão, quando você vai ter uma ejaculação, uma parte dela, porque o homem, ele acaba dividindo o mesmo canal para a parte urinária e para a parte de prazer, né? Então, o mesmo canal da uretra passa o xixi e o mesmo canal, ele é formado, né, o sêmen. Então, o sêmen, ele vai sendo formado durante aí a relação ou durante os estímulos, se ele estiver fazendo uma masturbação. O sêmen, ele vai sendo formado de espermatozoides, de tecido seminal e tudo mais, até formar o gozo propriamente dito, né? Então, a ejaculação retrógrada é quando uma parte desse sêmen, ele vai para a bexiga, em vez de sair pelo canal da uretra. E aí, o que acontece? No finzinho da ejaculação, sai pouco. Isso não é prejudicial, e às vezes tá? não sai nada. Mas, e às vezes não sai nada, isso mesmo. Se começa a nunca sair nada e sempre o sêmen ir para a bexiga, isso não é prejudicial, porque depois você faz xixi, o sêmen vai embora junto. O que acontece é que a bexiga, a urina tem um pH ácido, então ela mata os espermatozoides, né? E você acaba tendo um quadro aí de infertilidade, não porque você tem o seu esperma infértil, mas porque você não está conseguindo liberar ele dentro do canal vaginal, dentro da mulher, né? E o problema maior da ejaculação retrógrada é a parte psicológica. Então, assim, eu não sou mais macho porque eu não estou conseguindo ejacular direito, né? Eu ejaculo pouco, eu não ejaculo. Então, essa é a pior parte, assim, da ejaculação retrógrada, porque a pessoa já está passando por um problema, né? Ela sofreu um trauma, sofreu algo, e aí começa também a ter isso. Exatamente. Né? Então, essa é a ejaculação retrógrada. A libido, que ele comentou, minha libido tá baixa, é por causa disso, tá? A libido, ela vem mais pela parte psicológica. Então, a pessoa, ela está fragilizada por todo o contexto de vida dela, e aí a libido, ela cai mesmo, tá? Então, o que fazer para melhorar tudo isso? A ejaculação retrógrada, ela pode ser melhorada com os estímulos que o Paulinho comentou, né? Então, assim, eu sou uma físio que, de verdade, eu não gosto de recomendar filme pornô, mas nesse caso é um caso eu não gosto,
Mas esse é um caso que não tem como, uma forma da gente poder estimular ali É uma visual. reabilitação, Então é um né? primeiro. Isso, é um estímulo que a gente dá, a parte visual, né? O segundo estímulo é a parte tátil, então é você se tocando ou a sua parceria te tocando para você mandar aí uma outra resposta para o seu sistema nervoso. O que o Paulinho começou a fazer também, o uso de algum acessório, né? Então, a varinha, ou quem tem outro tipo de vibrador também, um vibrador solo para fazer estimulação, é que a varinha ela tem uma vibração muito melhor, né? Acho que muito mais potente e muito mais necessária nesse momento aí ao qual você está com o órgão com um pouco mais de um déficit, né, de ereção, de ejaculação. Então, é interessante o uso porque a potência é maior. Então, você tem aí 3 estímulos. E a parte da parceria, extremamente importante, é a parte do afetivo. A gente precisa disso, né? Então, quando a gente sofre algo, a gente precisa de um estímulo afetivo. Então, você tendo uma pessoa ao seu lado, cuidando de você, te auxiliando nesse momento, é de extrema importância. Então, a gente precisa desses 4 estímulos aí para poder ter essa melhora. Então, quem fez essa pergunta, dá para ter uma melhora na libido? Dá. A ejaculação retrógrada, você consegue reverter ela? Consegue, tá? Com esses 4 fatores principais. E isso vale muito para os homens, né? Também a questão hoje que a gente está passando, né, por um momento assim bem difícil. Eu recebo vários homens me chamando e falando: Fábio, mas minha ereção não tá legal, o que pode ser ajudado? Então é estímulo, gente. A fisioterapia pélvica tá aí para ajudar, né, doutora? Quanto mais você estimula o teu pênis tátil, né, mais melhora. Pompoarismo masculino também é bem interessante, né, doutora? Isso mesmo. O pompoarismo, eu só indico também, eu preciso só passar por uma avaliação, tá, gente? Então, só uma dicasinha, porque é igual mulher. Nem toda mulher pode fazer pompoarismo? Pode, mas a partir de uma avaliação. Você tem que saber se você está apta hoje para fazer o pompoarismo. Homem, a mesma coisa, tá? Independente do gênero, independente da sua opção sexual, se você vai escolher fazer o pompoarismo, passa por uma avaliação que a gente precisa ver a integridade da musculatura, integridade do tônus muscular, para saber se você está apto no momento a fazer o pompoarismo. Se não está, a gente faz uma reabilitação para poder, então, estar apto para o pompoarismo, tá? Homens e mulheres, por favor, não façam pompoarismo de qualquer jeito. Tem que ser orientado, porque senão você pode piorar o quadro. Ah, sim. Okay? Tá, só deixa eu perguntar uma coisa, doutora Cássia, eu sei que tem muita gente aí assistindo a nós. Você pode fazer essa avaliação online ou teria que ser uma avaliação presencial? Normalmente, para ser uma maior eficácia na avaliação, ela tem que ser presencial, tá? A eficácia é maior, porque aí eu vou entender como que é a sua musculatura, eu vou saber como que tá a força da sua musculatura, mas a gente está conseguindo aí de algumas formas ter essa avaliação de forma online. Ela não é tão precisa quanto a avaliação presencial, que eu gosto mais, tá? Eu indico mais. Mas, dependendo, né? Às vezes eu tô aqui em São Paulo, às vezes tem outra pessoa de outros estados, então eu tenho que aprender de outra forma a tentar avaliar essa pessoa. Então a gente tá aí descobrindo novas formas de avaliar. Mas dá sim. Sempre tem uma diferença. A avaliação, infelizmente, é a única coisa assim que a sessão online não chegou 100% igual a presencial. Sim. Né? Ela tem um déficit em relação à avaliação presencial. Mas é melhor uma avaliação online à distância do que a pessoa não se tratar ou não conhecer seu próprio corpo, né? É isso que eu penso. Isso é muito importante. Né? Só deixa eu ler aqui uns relatos de umas pessoas. A Bina falou: Fábio, você é muito show, gratidão, tá? A Rose falou: você é sensacional, Fábio, muito grata. A Raquel também falou: muito sucesso, muito grata, fico muito feliz, tá, com vocês. R. Lima
tá? Eu não sei o nome. O assunto muito interessante, pois mesmo nos dias de hoje há muitos tabus. Também sou fisioterapeuta. Parabéns, parabéns. É uma área que eu, Fábio, gosto muito, tá? Da fisioterapia pélvica. Eu acho que tem, assim, é fantástico e agrega muito com o meu trabalho, né? A fisioterapia pélvica. A Bima A ainda... gente trabalha em conjunto. exatamente. Que legal essa live. Difícil um homem contar o seu relato. Parabéns. Inclusive, o Paulinho tá de parabéns. É difícil mesmo, gente. Vocês não sabem o quanto é. É difícil. Mais alguma coisa que eu não li? Eu acho que passou uns comentários aqui que eu não li. É muito importante a quebra de tabu sobre sexualidade. Deixa eu passar aqui. E não esquecer que as pessoas com deficiência também têm sexualidade. Exatamente isso. Exatamente isso. Todos os tipos de deficiência, né? As pessoas têm a parte da sexualidade e tem que ser muito preservado. Fala. A maioria das... Não. A maioria da curiosidade das pessoas, quando conhece, ou se, no meu caso, a minha namorada, as amigas, os amigos, sabendo que ela está comigo, primeira pergunta, como que é? Como que faz? Funciona? Essa... gente curiosa! Essa é o recorde. Beijo, Mari. Beijo, amor. Eu sei que você está aí assistindo a gente também. É isso. Tá. Tu tem alguma pergunta na tua caixinha de perguntas aí, doutora, que você queira responder? Então, teve uma pessoa que me perguntou, que também é da área da saúde, qual que era o nervo, né, que fazia a inervação da parte sexual, né, dos órgãos externos e tudo mais. Acabei respondendo antes, né, antes de falar que era uma pergunta, mas é o nervo pudendo, tá? Sim. Teve uma outra, deixa eu ver aqui, peraí que eu anotei. A pessoa me perguntou se quem tem lesão medular tem ereção. Paulinho, responde. Essa é você que sabe responder mais do que eu. Então, tem a ereção, que é o que a gente falou, ereção reflexa e estímulo tátil, você tem que se conhecer. Tem lesão, que eu falo por mim, né? Eu tô falando tudo isso que aconteceu por mim, eu não posso falar por outras pessoas, porque cada lesão é uma lesão. Tem gente que não tem ereção nenhuma, e seria bem indicado o uso da prótese, mas como é mais caro, assim, e tal, como eu fiz pelo meu convênio, então foi mais tranquilo. Mas mais fácil, né, de fazer. Pelo SUS também tem essa cirurgia. Aí teria que pesquisar se consegue colocar a mesma que eu coloquei, que é a inflável, que é a que mais se aproxima do natural. Então, a ereção existe. A que você colocou é a melhor. Sim. E a mais top no dia que eu coloquei. Talvez possa ter uma outra. Mas ela dura 20 anos. Então, só se ela der algum defeito, assim, que o fabricante troca, você não paga nada. Uma vez que você coloca, a validade é indeterminada. Então, se der algum problema, eles trocam sem custo nenhum. Então, a ereção existe. Ela é reflexa. Você vai ter, só que é assim, o que acontece normalmente. Você tem a ereção, mas ela não dura o tempo suficiente para você chegar a ter uma relação satisfatória. Aí entra o uso dos medicamentos, ou, se for o caso, o implante, né? Fazer uso do implante. Aí, gente, por que a ereção ela não é eficaz, tá? Por que ela é pouca, por pouco tempo? Porque você tem a ereção reflexa, né? Então o pênis ele se erege, só que para você manter essa ereção, o que você precisa? Você precisa de
de alguns hormônios, né, que fazem o relaxamento dos vasos para manter ali o corpo carovenoso cheio de sangue. Você precisa de um outro hormônio que mantenha o sangue rodando naquela região sem ter que tenha o retorno venoso, né? Então, você encheu o pênis cheio de sangue. Você não quer que esse sangue vá embora, senão o pênis, ele volta a ficar murcho, né? Então, você precisa de um outro hormônio que mantenha esse sangue rodando só ali na parte do pênis. E para tudo isso acontecer, você precisa da musculatura do assoalho pélvico íntegra, mantendo a contração ali para manter esse sangue e a ereção. Então, a gente precisa de um músculo chamado isquio carovenoso. É um nome lindo. Os nomes dos músculos do assoalho pélvico são um mais lindo que o outro, tá? Dá para dar no nosso filho o nome. E você precisa desse músculo atuando para que a ereção aconteça e seja prolongada, tá? Sem a parte vascular, sem a liberação hormonal e sem a parte muscular, você não tem uma ereção eficaz. Então, como a lesão, a perda da força e da sensibilidade dessa musculatura, você tem a ereção reflexa, que todo menino tem, desde bebezinho, né? Às vezes o bebê, você vê ali uma ereçãozinha e aí volta. A ereção reflexa, algum estímulo tátil que foi dado no corpinho dele, deu aquela ereção, só que aí ele perde porque o estímulo não continuou, né? E ele também não tem a maturidade para manter essa ereção que você vai ganhando com a adolescência. Então é por isso que acaba tendo essa perda de ereção e é por isso que a prótese é muito interessante. Uma outra pergunta que eu tive agora, um pouquinho antes da live, foi o que era essa prótese? Né? Você já comentou bastante, Paulinho, como é que foi sua experiência com ela. Então, o que ela faz, gente? Eu falei agora, né, dos corpos carovenosos do pênis. Então, a prótese, ela meio que simula isso. Você tem um reservatório com algum líquido, normalmente é soro, que fica ali sempre nesse reservatório. E aí, no escroto, você tem uma válvulazinha que você, né, dá um estímulo, e aí esse soro que está no reservatório passa para dentro do pênis, imitando o corpo carovenoso, se enchendo de sangue, né? E aí essa válvulazinha que você apertou, ela vai estimular a manter a ereção, porque ela está simulando o músculo isquio carovenoso, apertando ali a região peniana para manter o sangue circulante só no corpo carovenoso. Então, ao invés de estar enchendo de sangue, ele está se enchendo de soro e mantendo esse soro ali. Quando você já terminou a relação, você aperta de novo e aí o soro volta para o reservatório e aí você tem a queda do pênis, né? Então, ele deixa de ficar endurecido. Tá bom? Então, foi o que você falou, é o melhor, até então é uma das melhores cirurgias, porque ela acaba imitando muito a parte fisiológica do corpo. Exatamente. Então, isso é muito legal, né? E não tem nada pra fora, né? Você não vê, né? Ninguém sabe que você tem uma prótese ali dentro. Exatamente. Então, é bem interessante. Quem puder, né, conversar no convênio, ou quem conseguir pagar para ter, é bem interessante, porque você consegue ter vida sexual normal aí, e o que você falou, o uso do estimulador para você conseguir ter uma ejaculação mais eficaz e conseguir ter família, né, ter um relacionamento aí bem tranquilo e bem saudável. Exatamente. É isso que eu acho que o Paulinho mais almeja, né, Paulinho? Sim. Alguém tem alguma pergunta para fazer, tanto para mim como para a doutora Cássia ou para o Paulinho? Estamos aí, tá? Tem ainda, deixa eu me ver aqui, mais 5 minutinhos de live. Então, se alguém tiver alguma pergunta... Tem um relato aqui. Oi? Tem um relato aqui nos nossos inscritos, que a Juliana, ela mandou nos inscritos que ela é casada com um cadeirante há 15 anos. E ele é uma delícia. Que legal!
E eles têm 2 filhas juntos. Então, olha que legal. Parabéns, Ju. Obrigada por compartilhar isso com a gente. E muito bom. Aham. Eu cheguei agora mesmo sendo paraplégico e tetra. É possível sentir prazer? A Nanda perguntando. Sim, Uhum. sim. Oi, Fê. Um beijinho para você, amor. Então, sim, é possível, né? Foi o que a gente comentou um pouquinho antes na live. Tanto paraplégico quanto tetraplégico, você tem, né? Então, qual é a diferença? Paraplégico é quando você tem a perda, né, mais inferior, né? E tetraplégico é quando você tem uma lesão mais superior, então você não tem movimentos e sensações de braços, nem da parte torácica, né? E aí sim, você pode ter o prazer com alguns estímulos. Então, você precisa de pelo menos 4 estímulos para chegar aí ao prazer, que é o estímulo tátil, o estímulo emocional, né, um auxílio emocional da parceria, da família, falando de sexualidade, mais da parceria, o estímulo visual. Eu não sou fã, né, de indicar filme pornô, mas nesse caso eu acabo cedendo um pouquinho, então a parte visual. Quem é mais liberal, assistir um outro casal fazendo, aí a gente sabe, a gente tem N formas, né, de estímulo visual. Veja qual que se enquadra melhor aí ao seu estilo de vida, se é um filme, se é real e não importa. E o outro estímulo, qual que foi, gente, que eu falei? A gente tem o estímulo visual, o estímulo tátil, o estímulo emocional e o estímulo reflexo, né? O reflexo, que é o do próprio corpo. Sim. E sim, dá para ter prazer, sim, com certeza. Mas ela fala ali nas zonas sexuais. Ela perguntou ali nas zonas sexuais, no caso na vagina e no pênis. Dependendo a altura da lesão, pode acontecer a pessoa ter a sensibilidade. Então ela vai ter um prazer muito mais fácil do que uma pessoa que teve uma lesão completa, que tem total ausência de sensibilidade. Mas acaba tendo estímulos na área, é sensível. Apesar de a gente não sentir, tem uma sensibilidade, eu não sei explicar, porque é difícil, mas tem a sensibilidade, porque acontece, tipo, se eu me masturbar, eu vou conseguir chegar à ejaculação, demora muito mais tempo do que com o uso do vibrador. Mas eu sinto, na minha cabeça eu sinto que eu tô, e o ato da ejaculação, que é o êxtase do prazer, é tão bom quanto antes. Então, com certeza tem o prazer, sim. Uhum. Nanda, talvez o vibrador vai lhe ajudar, mostrar o caminho com facilidade, com rapidez, tá? Porque o vibrador, ele faz muito a parte do autoconhecimento, né? Porque você tanto pode usar nas partes íntimas, como pode usar no teu corpo todo, no teu seio. Com qualquer modelo de vibrador você pode fazer isso, tá? Desde os vibradores aqui, que são os melhores para o prazer da mulher, quanto um bullet, que é só uma cápsulazinha assim. Tá? Então, eu acho que como ajudou bastante o Paulinho, pode te ajudar também. Subiu aqui um relato. Pode continuar a fala aí, gente, em que eu vou procurar esse relato aqui. Tá. Não, é uma pergunta. A Rose está perguntando qual é a diferença entre a ejaculação precoce e a ejaculação retrógrada. Eu acho que é essa a pergunta, doutora. Tá, a retrógrada é a que eu comentei, né, que ela vai uma parte da ejaculação para a bexiga, e aí acaba sendo, né, ineficaz, porque acaba sendo um pouco só da ejaculação que sai na hora do ato sexual. Sim. A ejaculação precoce é quando você tem o tempo reduzido da ejaculação, então ela pode sair muito, como ela pode sair pouco, mas o tempo, ele é menor. O porquê que isso acontece? Às vezes homens que são muito ansiosos, homens que faz tempo que não têm uma relação sexual, acaba tendo um estímulo com uma parceria, acaba gostando, sim, e aí as sensações são mais rápidas, e aí, ops, já foi.
né? Então, o tempo da ejaculação, de todo o ciclo de resposta sexual, ele chega num platô muito rápido e aí acaba já ejaculando rapidinho. Então, essa é a diferença, tá? Uma, ela acaba sendo com um volume menor de sêmen, porque uma parte dele vai para a bexiga e a outra é porque o tempo é curto. Tá? E aí ambas têm tratamento, tá bom? Tanto a ejaculação retrógrada, ela acontece mais com algumas patologias neurogênicas, tá? E a ejaculação precoce, ela pode acontecer de vários motivos, às vezes uma alteração da próstata, ou alguma alteração muscular, alteração emocional, alteração da parceria também, né? A parte emocional com a parceria não tá legal ou tá. A ansiedade, o estresse acaba gerando ejaculação precoce e tem tratamento com a fisioterapia pélvica, tá? Isso é muito Então, importante. Essa é a parte bacana, né? Porque tem que procurar tratamento, gente. Porque os produtos de sexy shop não ajudam. O tratamento com fisioterapeuta ajuda, tá? É que eu recebo, assim, muitas perguntas de pessoas, clientes, homens e mulheres também, atrás de produtos para ejaculação precoce. Vai resolver ali os minutos que você está usando. Não é uma resolução. Então, a fisioterapeuta pélvica te ajuda. E vai resolver. Na verdade, a gente usa muito os produtos eróticos no tratamento, só que você tem que entender e saber o que você está fazendo, né? Então, eu, na verdade, vou ser uma facilitadora. Eu vou te ensinar a fazer o uso do produto de forma correta. Então, na ejaculação precoce, a gente usa muito o vibrador solo ou um bullet. A gente usa muito a bomba peniana. Então, a gente tem vários usos, né, de produtos eróticos, só que você tem que saber como usar. E aí que gera o tratamento, né? Exatamente. Então, gente, estamos acabando a nossa live. Alguém aí de vocês quer falar mais alguma coisa? Tava tão boa, né? Passou tão rápido, uma hora. Ai, Juliana, gratidão, que live maravilhosa, gratidão. Eu quero mandar um abraço bem forte, tá, Paulinho, para você e para tua parceira, que eu não conheço ela, tá? Quero agradecer muito, muito, muito a tua presença. Me sinto muito grata e honrada. E a doutora Cássia, mais uma vez, uma live fantástica, cheia, assim, de novidades aí para nós. Eu admiro muito o teu trabalho. Então, assim, gente, que estão aí nos assistindo, eu peço que vocês sigam essas duas pessoas, tá? Tanto o Paulinho, porque em breve ele vai voltar com os treinos dele, esse atleta maravilhoso aí, que passou para nós toda a tua experiência, e a doutora Cássia, que ela tem um feed lá também muito bacana, que ela dá muitas dicas. Enfim, qualquer coisa, é só chamar essas duas pessoas. Tanto para conversar com o Paulinho, se você é cadeirante, se você tem algum problema, que o Paulinho está aí para ajudar também, quanto com a doutora Cássia, né? Isso mesmo. E, gente, eu gosto muito que vocês deem relatos. Então, foi o que a gente falou. A gente gostou de fazer essa live porque é um relato de um uso, de um caso, né, super interessante, né, Paulinho? Um beijo enorme em você. E, assim, venham conversar com a gente mesmo. Eu gosto muito que vocês interajam no meu feed, então me dê dicas. Fala, Cá, faz tempo que você não fala nada sobre a parte masculina. Conversa comigo que eu vou lá e eu vou postar e a gente vai trocando informação, que o que a gente mais precisa nessa vida é informação, para a gente saber o que está fazendo, para ter aí uma vida mais saudável, né, em relação a tudo, a nossa sexualidade, a nossa saúde, aos nossos prazeres, a tudo. E assim, eu vou deixar essa lá. Pode falar, Paulinho. Não ouço, Paulinho. Tu tá me... Também não consigo te ouvir. Eu acho que teu microfone tá baixo, alguma coisa assim. Aí, agora sim. Agora sim. Queria agradecer o convite, né? Poder relatar o uso do vibrador para melhorar a minha parte sexual e poder transpassar para vocês o
o meu uso, né, o meu relato, minha experiência. Foi bem bacana, muito obrigado e admiro vocês duas. Gratidão. Não, eu também, gente. Admiro muito. Ó, pra você. Você é uma pessoa fantástica. Que, assim, ó. Vamos fazer coraçãozinho que depois eu deixo gravado. Aí. E a todos que participaram aí, eu vou deixar essa live gravada. Vão lá e dão o seu relato, comentem embaixo, que isso nos ajuda muito mais as pessoas.